Olá, querida aluna, querido aluno, você que está aí no YouTube, você que participa dos nossos projetos, das nossas formações. Muita gente, queria agradecer aí todo mundo que participou da nossa última formação de professores de habilidades digitais. Tivemos nosso querido Geraldo Peçanha aqui com a gente, foi sensacional. Eu fiquei muito emocionado com a filha de uma das professoras, uma das educadoras que estava lá com a gente, né? Ela estava lá e a filha estava ouvindo de canto essa formação e perguntando mais sobre o design instrucional porque ficou interessada em entender mais de tecnologias e trabalhar com educação e tecnologia. Então fiquei muito feliz, queria agradecer a todo mundo que veio e eu vou tentar responder, né, algumas das dúvidas, algumas das coisas que ainda ficaram ali pendentes na nossa formação através desse vídeo. Então é como entrar no design instrucional e atualizei para 2023, porque eu tive muita experiência bacana desde o ano passado, então eu quero trazer tudo aqui novinho para vocês. Vamos lá então? Sem mais delongas, essa apresentação linda do Canva, eu adoro o Canva, né? Antes de mais nada, você tem que levar em consideração o quê? O design instrucional está bombando. Então, se você gosta de educação, se você está afim de ter uma carreira bacana, se você está afim de ter uma carreira desafiadora, crescer profissionalmente, ganhar uma grana legal, né? Conhecer gente interessante e sempre ter projetos interessantes, o design instrucional é para você, né? Eu sou da tecnologia, sei programar, sei trabalhar com dados e tudo mais, mas eu ainda gosto de educar pessoas na tecnologia. Eu não gosto de programar necessariamente, né? Eu gosto de trabalhar em projetos mais criativos que demandam o meu conhecimento de programação, por exemplo. Então eu poderia ser um programador ali, ganhar muita grana programando, mas não é uma coisa que eu gosto muito. Então se você é essa pessoa multidisciplinar, né, e todo mundo que já veio no Design Instructional Talks, que é o nosso podcast aqui, é extremamente multidisciplinar, ou seja, entende razoavelmente bem de muita coisa e é especialista em uma coisa ou outra, entende muito bem de uma coisa ou outra. Isso significa o quê? Você consegue navegar muitos temas. Então, quem se especializa no design instrucional e consegue ser generalista, ou seja, consegue entender vários assuntos, conversar sobre vários assuntos e quer aprender vários assuntos, é uma pessoa excelente para se tornar uma pessoa do design instrucional, porque você vai conseguir criar várias soluções e aplicar o conceito do design instrucional em várias áreas. E isso está em alta, né? Isso está sendo exigido por várias empresas, várias escolas, por governos e tudo mais, mas eu vou me aprofundar nisso um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Essa apresentação é muito legal, bem prontinha. Então, por que o design instrucional está bombando e por que a gente tem que pensar numa coisa que está aqui no meio, no meio da apresentação, chamada cultura de talentos, ou a talent economy, né, que é a economia dos talentos. Eu vou falar muito disso daqui a pouco. Hoje a gente tem trabalho remoto, né? Você vai ter que exercer sua criatividade, isso dá uma sensação de propósito quando você cria algo que vai ser usado por outras pessoas, que vai impactar a vida de outras pessoas, que vai gerar valor na vida das pessoas. Você tem uma flexibilidade, muitas das vezes tem uma flexibilidade na sua agenda, você trabalha por entrega, né? O que está acontecendo muito hoje. Então você define ali na segunda-feira o que serão suas entregas, e aí você consegue, sei lá, focar tudo isso até para quarta-feira, mandar bala. Quinta e sexta fica mais de boa, existe essa possibilidade cada vez mais frequente, eu vivo essa realidade hoje, né? E você consegue ter aquele ócio criativo de você sair para uma caminhada, eu adoro caminhar, andar de bike, né? Fazer vários exercícios, então quando você consegue botar para quebrar literalmente até quarta-feira, até quinta-feira e ter esse final de semana estendido, tem sido muito interessante, o design instrucional consegue proporcionar isso para você. Como eu falei, eu vou falar depois economia e ou cultura de talentos e muitas possibilidades, gente. Eu vou falar de todas elas aqui, mas tem muito mais oportunidade do que eu estou trazendo aqui, mas eu estou trazendo o guarda-chuva geral para você entender que o negócio está muito legal. Tá muito legal. E antes de mais nada, isso aqui não é um jabá, viu? Eu estou muito empolgado, estou inspirado aqui nas apresentações e tudo mais. Isso aqui não é divulgação dos cursos que eu tenho cursos pagos, mas eu também tenho muito material gratuito, que só com material gratuito eu já tenho feedback de pessoas que estão trabalhando, né? Então eu quero promover essa área. Meu objetivo aqui é elevar a barra da educação. Se você olhar aqui no vídeo, tem um vídeo contando a minha história, né? Eu fui jovem embaixador e tudo mais, eu falei com Hillary Clinton e em 2011 ela me perguntou, com tudo isso aqui que você está aprendendo, o que você vai fazer lá no Brasil? Né? Como um jovem pobre, tendo essa experiência incrível de viajar para os Estados Unidos de graça e conhecer tudo isso, eu falei, quero elevar a barra da educação, porque só a educação muda a vida das pessoas efetivamente, que foi o que aconteceu comigo.
né? Então, esse é meu propósito inicial. Estava meio tímido de falar isso no passado, mas isso está passando, né? Então, estou aqui, conta comigo para o que eu puder ajudar. Qualquer coisa que você tiver dúvida, qualquer coisa que você queira conteúdo ou que você queira uma mentoria, alguma coisa, me chama. Eu estou aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar, né? Nós já somos uma comunidade muito legal, muito ativa de várias pessoas, se você olhar o Design Instrucional Talks. Mas enfim, chega de ficar falando tanto, vamos falar do que importa, que é o vídeo sobre o design instrucional e como se tornar um, né? Então, o que é essa tal dessa economia de talento, gente? Então, antigamente a gente tinha a pessoa CLT, aquela pessoa que, independente das suas aspirações, independente dos seus talentos, independente de suas paixões ou dos seus hobbies, ela tinha que sentar na sua cadeirinha às 9 da manhã e ficar até o fim da tarde ali, até às 17, até às 18, né? Graças ao bom senhor, eu tenho anos que eu não faço isso. Tem anos que eu trabalho meio que nessa economia de talentos. Muitas pessoas chamam isso de pejotismo, né? De PJ, né? Mas eu não tenho mais essa de sentar na cadeira e ficar esperando meu horário acabar e tudo mais. O que é economia de talentos? Você tem mais autonomia, ou seja, você vai trazer os seus talentos para a mesa. Né, você vai trazer, se você é contratado, sei lá, como gerente de produto, gerente de marketing de produto, designer instrucional, dono de produto, veja, esses títulos eles estão ficando cada vez mais abstratos. E as atribuições desses cargos estão ficando cada vez mais abstratas. E isso pode ser bom ou ruim. Pode ser bom para a empresa porque você acaba acumulando mais tarefas e você não necessariamente vai receber de acordo. Mas se você for uma pessoa inteligente, bem organizada, com outras habilidades que eu vou falar daqui a pouquinho, você consegue usar essa possível desvantagem para o seu crescimento. Por quê? Você vai ter mais autonomia, você vai tomar mais decisões dentro desses projetos, você vai conseguir ter rotina flexível, se você conseguir delimitar ali a sua função, o seu papel, que é uma coisa difícil. Você vai ter uma coisa que, assim, quanto mais liberdade nessa nova economia, né, a economia é baseada em talentos, em usar o que você sabe em diferentes projetos e não necessariamente seguir uma regra, né? O que acontecia no passado? Se você era, sei lá, gerente de projeto de TI para projetos de banco de dados, ou vou dar outro exemplo menos técnico. Se você é gerente de projeto de design para apresentações no Canva, ou se você é analista de apresentações no Canva, se um dia aparecesse um projeto no PowerPoint, você não faria. É claro que brasileiro faz, né? A gente é muito flexível e o pessoal lá fora ama a gente por isso. Mas, no geral, quando a gente falava de atribuições, se você fazia isso no mundo todo, era isso que você ia fazer. Quando a gente fala de economia de talentos, você meio que vai improvisando, você meio que vai associando diferentes papéis, diferentes funções para cada projeto. Isso pode ser bom, como eu disse, se você souber colocar seus limites, mas tem os seus desafios também, né? E aí, o que está acontecendo hoje? Tem gente que é PJ em 3, 4 empresas. Tem gente que tem a própria empresa e vai trabalhando, né, aplica um talento diferente para cada empresa. Eu mesmo, eu sou consultor em várias empresas, eu sou professor de pós-graduação em uma empresa completamente diferente e eu sou gerente de uma startup no Canadá. Né? E eu dou conta, eu consigo ainda sair, jantar, fazer minha academia, fazer minhas coisas. Então isso é o que? A economia de talentos. Né? Você organiza a sua agenda, faz a gestão do seu tempo e você acaba entregando diferentes habilidades para diferentes projetos. Isso vai acontecer cada vez mais, gente. A gente tem que se preparar para isso. Essa ideia, a não ser que aconteça uma revolução industrial muito doida e mude o curso das coisas, né? O futuro é você ter esses vários relacionamentos parciais com várias empresas e projetos. Esse é o caminho que a gente vai acabar andando para as pessoas que vão ter um desenvolvimento de carreira, um salário maior e tudo mais. Essa é a visão que a gente está tendo, como sempre pode mudar, né? Então o que está acontecendo é isso. Então, liberdade igual produtividade. A gente está tendo muito especialista generalista, né? A pessoa é especialista em uma ou duas coisas, generalista em várias outras coisas. Depois eu vou dar mais exemplos sobre gestão de produto, né? No caso aqui do vídeo que eu estou fazendo para vocês, você vai ser especialista em design instrucional, possivelmente especialista em design gráfico e generalista em várias outras coisas. Então você mais ou menos sabe o que é inteligência artificial, mais ou menos sabe o que é cybersecurity, né? Segurança cibernética. Você tem
tem uma noção do que é. Então, se aparecer um projeto para você criar um curso sobre segurança cibernética, você já tem noção, então você já sabe onde encontrar a informação, se aprofunda naquilo e você tem conhecimento suficiente para conversar com um especialista para extrair esse conhecimento. Veja, é o que está acontecendo, né? Então, você tem conhecimento operacional. O que é conhecimento operacional? Se você sair da empresa em que você está trabalhando hoje e entrar numa segunda empresa, você tem noção de como usar o Google Drive, essa empresa usa o Google Drive para comunicar ideias, como criar uma página nova, por exemplo, você vai criar uma nova página para um curso, ou vai criar, sei lá, um design, uma apresentação nova para o curso. Você sabe usar o Google Drive para escrever as instruções, você sabe usar ferramentas de comunicação interna da empresa, por exemplo, Slack, que é como se fosse um mensageiro do Facebook, só que para as empresas. Você sabe usar reunião online, né? Esse conhecimento básico, né, que a gente chama de conhecimento operacional. Você sabe fazer. Você não vai se atrasar numa reunião porque você está aprendendo a usar o software de fazer reunião. Você não vai perder uma mensagem porque você não sabe usar o Slack ou não sabe usar o Teams do Microsoft. Então isso é conhecimento operacional, né? Isso é a base ali de tudo. Gestão de tempo, como eu falei, né? Se você não souber gerir o seu tempo, se você ficar, eu começo a trabalhar às 9 e acabo às 18 todo dia, você acaba não conseguindo. Por quê? Nessa nova economia de talentos, vai ter um dia ou vai ter uma semana que vai ser uma loucura. Mas vai ter um dia ou uma outra semana em que vai estar bem de boa. Então, quando você consegue planejar ali seus próximos 15 dias, seu mês, seu quartil, né, seu semestre, né, você começa a ter uma rotina muito legal, né, e o que acontece é o quê? Sua vida social começa a ficar mais ativa. Na verdade, a sua vida social vai ter que ficar mais ativa para você se distrair, né, para você se remover da informática, né? Eu lembro que minha avó, o pessoal mais velho, fala muito isso. Antigamente, a gente usava a tecnologia para se distrair da vida. E agora a gente está usando a vida para se distrair de tecnologia. Então, você vai ter que necessariamente, na economia de talentos, ter uma vida social, ter um esporte, ter um hobby, ter alguma coisa, porque senão o nosso emocional não aguenta. Por quê? Qual que é o desafio da economia de talentos? Especialmente se você trabalha só no computador, remotamente. A socialização, o pertencimento, né? Você lê um texto ali, muitas vezes você interpreta da pior forma possível. Ou você interpreta através dos seus vieses cognitivos da sua criação que você teve. Quando você está no escritório, você consegue perguntar, você consegue ver o rosto da pessoa e tudo mais. Então, ter a vida social mais ativa funcionou para a minha saúde mental e funcionou para muitas pessoas que eu conheço. Então, você vai acabar sendo forçado ou forçada a socializar fora, fazer hobbies, ter hobbies, fazer esporte e tudo mais, tá bom? É um resumo da economia de talentos. Então, você vai ter essa rotina mais flexível. Não estou dizendo que vai ser uma regra para todo mundo, mas está se tornando cada vez mais comum, tá bom? Então, sabendo mais sobre a economia de talentos, vamos falar, poxa, Alan, mas e o DI nisso tudo, cara? Você falou, mas não falou de design instrucional. Tô chateado, tô chateada. Pois é, desculpa pela demora, mas estamos aqui, ó. Nessa loucura toda, nessa demanda, né, de subjetividade, hoje a gente está pensando granularmente. Antigamente a gente tinha fast food para tudo, né? Toma aqui é o que tem, camiseta, tem essa preta aqui e é nóis, né? Hoje a gente está trabalhando na subjetividade. Hoje a gente tem negócios locais que trabalham coisas subjetivas, né? Então você pode pegar, sei lá, eu posso ter uma capinha que é da própria Apple, ou um celular que é muito legal da Apple, ou um aplicativo que é de uma grande fabricante de aplicativo, desenvolvedora de aplicativo, ou eu posso ter um aplicativo de um cara de Campinas, né, que mora aqui perto de mim, que sabe das minhas necessidades, que sabe de coisas subjetivas de Campinas, né? Eu posso seguir uma página que ela é global, que ela é muito famosa, que ela fala de coisas do mundo todo, ou eu posso seguir uma página que fala aqui da minha vizinhança, do bairro onde eu moro. Então veja, a gente tem essa subjetividade. E a educação está igual. A educação está do mesmo jeito. Então hoje a gente tem diferentes pessoas, né? Hoje tem uma demanda, se você olhar os artigos aí, os relatórios, hoje a gente tem jovens, né, de 24 a 35 anos abandonando os seus empregos, mesmo sem ter uma outra proposta de emprego. Por quê? Porque aquele trabalho não tem um som mais de propósito, não soa como um bom propósito, ou não é um bom design de carreira, uma coisa que a gente vai ouvir muito aqui, eu falo muito aqui nesse canal, que design da narrativa da sua carreira. Então as pessoas estão abandonando empregos bacanas para fazer um design de suas carreiras e um design de propósito de vida, né? Muitas vezes sem outra proposta de trabalho. Por quê? Porque elas estão buscando subjetividade, estão buscando mais habilidades, estão buscando outras formas de se aprender uma coisa que talvez a faculdade já ensinava, talvez a EBAC já ensinava. Então aí vem a chance do quê? De
criarem novas formas de fazerem coisas que já estão por aí, né? Nova forma de fazer curso de design, nova forma de fazer um curso de inglês, nova forma de fazer um curso de diferentes coisas. Isso exige o quê? Né, que um designer instrucional para fazer essa síntese, né, para funcionar como um catalisador de conhecimento, que é o conhecimento que eu vou passar já já, né, para que você consiga criar essas experiências subjetivas para novos grupos. Isso é sensacional. E aí eu estou muito orgulhoso da imagenzinha que eu fiz aqui, ó, fiz no Canva, que é o quê? Você tem toda essa baderna aqui, ó. E a baderna que eu falo assim, é muita informação complexa, muita informação avançada, cada vez mais avançada e cada vez mais acumulada ali, mais difícil de você navegar. Se você olhar no Google hoje, você tem vários ângulos, várias narrativas para o mesmo fato. Né? Então você vai ter que ter essa habilidade de fazer o quê? Funcionar aqui como esse funil, que é o design instrucional, né? Como você consegue filtrar todo esse conhecimento da internet, dos livros, dos especialistas, do pensamento do próprio especialista, para criar uma coisa que seja relevante, subjetiva, né? E que tenha uma sensação de escolha ali, tem uma sensação de que a pessoa que está recebendo esse conhecimento tem escolhas, tem opções para poder escolher a sua trajetória, a sua experiência, né? Veja, eu fiquei muito feliz com o meu desenho aqui, está muito bacana, né? Então, beleza, esse aqui é um menino jovem, mas pode ser para qualquer idade, tá? Eu quis só comentar isso aqui. Muito bem, desenho de aprendizagem é um. E como que a gente faz o desenho de aprendizagem, né? E, lembrando, na edudigital.com.br/links, você vai achar mais de 30 horas de conteúdo gratuito e aula gratuita sobre tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Então, objetivo da aprendizagem. Primeira coisa, quando eu vou trabalhar num projeto de design instrucional, e eu posso falar que quando eu vou trabalhar tudo tem um relacionamento, né? Vamos voltar um pouquinho mais para trás. Tudo tem um relacionamento. Então, quando a gente fala de design instrucional, você não está aprendendo algo bem específico que não dá para ser aplicado em outras coisas. Né? Eu já trabalhei com software, já trabalhei com gestão de produto, e quando eu vejo hoje o processo de pensamento, a esteira de criação do design instrucional, não muda muito de outras coisas, de outras áreas. Então, tenta pensar de forma macro. Lembra, a gente tem que ser pessoas multidisciplinares, a gente tem que pensar criticamente sobre tudo. Tudo está correlacionado. Então imagina aqui, ó, tem um projeto novo, né? E aqui eu estou falando de um curso, de um treinamento, alguma coisa do tipo, eu preciso fazer o desenho da aprendizagem dessa pessoa. Então vamos lá, primeira coisa, objetivo de aprendizagem. Beleza, eu preciso ter ferramentas para definir o objetivo de aprendizagem, fazer uma análise de necessidades. Vou conversar com a instituição, vou conversar com a pessoa que me contratou. A gente chama isso de stakeholder, né? Pessoas envolvidas, pessoas importantes nesse projeto. Definir o objetivo da aprendizagem. Quero resolver um problema na empresa, quero resolver um problema de competências nessa escola, nessa instituição, quero seguir a ementa do governo, mas de uma forma mais engajadora, de uma forma mais ativa, né? Tudo isso pode ser objetivo, pode ser um objetivo interessante de aprendizagem. Aí eu vou definindo outras coisas, eu preciso criar ferramentas e mecanismos e formas de me comunicar para definir o público-alvo. Aí a gente fala de UX design, a gente fala de entrevista de persona, a gente fala dos dados, né? Quem é essa pessoa que vai receber esse curso? Quem é esse grupo? Quando a gente fala de um curso online gigantesco, qual que é a média desse grupo? Qual que é a descrição ali mediana dessa persona que a gente fala? Persona é o quê? É uma estimativa de quem está lá do outro lado, uma estimativa de quem vai se interessar por esse produto. E lembrando, quando eu falo produto, pode ser um treinamento presencial, uma aula online, uma aula gravada, pode ser um e-book, pode ser qualquer coisa que eu venda ou que eu entregue para alguém de forma presencial ou física, é um produto. Né? Então pode ser um produto digital ou um produto educacional presencial. Então eu preciso definir esse tom de voz, preciso definir meu público-alvo, preciso pensar em quê? Quais são os aspectos intelectuais? Eu vou fazer um curso, por exemplo, de tricô. Tá bom, mas quem que é esse público? A pessoa já entende um pouco, entende nada, nem sabe o que é tricô? Ou ela já entende muito e vai só se aperfeiçoar no tricô? Esses são os aspectos intelectuais. Essas pessoas têm uma formação, essas pessoas são mais velhas, essas pessoas têm limitações sociais, intelectuais que façam com que eu tenha que limitar o meu vocabulário? Né? Como que vai ser essa comunicação? Quais são os interesses dessas pessoas? Eu posso fazer uma associação com Star Wars e tricô, talvez? Será que essa pessoa nem sabe o que é Star Wars? Veja, né? Veja que se eu tiver que explicar o que é Star Wars, eu já estou sobrecarregando a parte cognitiva dessa pessoa para ela entender a minha analogia, para ela entender a minha piada. Então, pense muito bem nisso, né? Então, talvez não seja uma boa falar de Star Wars para determinados grupos. Então, eu preciso entender isso. Como eu entendo isso? Dados.
coletando dados, conversando com as pessoas, entendendo as necessidades da instituição, entendendo o público dessa instituição. Isso é muito importante, né? Aspectos técnicos. Quanto tempo eu tenho para entregar esse treinamento? Né? Que tipo de tecnologia eu tenho? Quais são os recursos que eu tenho? Quais são as pessoas que podem trabalhar comigo? Eu tenho designer gráfico para trabalhar comigo? Eu tenho um editor de vídeo? Ou eu vou ter que fazer isso eu mesmo ou eu mesma? Né? Então, aspectos técnicos desse projeto você tem que entender. Aspectos sociais. Né? A gente já falou um pouquinho disso antes. Será que essas pessoas têm tecnologia para receber esse conteúdo? Não adianta nada o Cone estar filtrando todo aquele conhecimento se não tem ninguém recebendo. Né? Eu vou fazer pela televisão, vou fazer pelo rádio? Eu vou fazer MP3 para mandar no celular das pessoas? Eu vou fazer pelo WhatsApp? Dá para fazer. Eu vou fazer pelo Story? Story do WhatsApp? Dá para fazer treinamento no Story do WhatsApp. Será que é viável para esse grupo? Será que essa pessoa está sofisticada a ponto de achar que treinamento do WhatsApp não é tão válido assim? Pense bem, né? Aspectos sociais, né? Socioeconômicos. Aí eu penso na escrita, né? Escrita para tudo, para escrever o conteúdo, para escrever as instruções de criação do design, as instruções de criação de página, as instruções de como tudo deve ser feito, né? Muitas vezes você vai estar no design instrucional, aí você tem que pensar muito bem. Design instrucional e desenvolvimento instrucional são duas coisas diferentes. Hoje, no Brasil, o designer instrucional e o desenvolvedor instrucional são basicamente a mesma pessoa. A pessoa que fica no design instrucional ela é mais estratégica, ou deveria ser mais estratégica. Fica ali mais organizando as coisas, desenhando, né, o protótipo mental das coisas, para que outras pessoas, geralmente o desenvolvedor instrucional, consiga então botar isso em prática. Criar roteiro, criar manual, criar livro, criar storyboard de vídeos. O que é storyboard de vídeo? Uma coisa muito útil. É basicamente um rascunho de como o vídeo vai ser. Então, cada cena ali, você meio que planeja algumas cenas e tal, como é que vai ser a cena, como é que vai ser o corte da câmera, como é que vai ser a apresentação, você meio que rascunha isso no papel às vezes, né? Para quem for trabalhar com vídeo ter uma ideia. Só que, como eu disse, no Brasil, às vezes o designer instrucional planeja e faz também. Muitas vezes o designer instrucional é contratado como um desenvolvedor instrucional. E não, esse título não se distingue, né? Então é importante saber também. Design instrucional mais estratégico. Desenvolvedor instrucional mais mão na massa, mais realmente criar coisas digitalmente, tá bom? Ou às vezes presencialmente também. Aí eu posso entender um pouco de design gráfico, entender o suficiente para criar uma apresentação igual essa, né? Entender design gráfico é importante, poder refletir tudo isso que a gente viu até agora nesse design gráfico, né? Criar um story para o Instagram no Canva, criar um story no WhatsApp no Canva, né? Esse tipo de coisa é muito importante. Edição de vídeo também não precisa ser muito avançado, né? O suficiente para colocar teu rosto ali num template, num modelo pronto do Canva, já está muito bom para começar a sua carreira e depois você vai se desenvolvendo, né? E a comunicação de ideias, como você consegue persuadir pessoas, como você consegue ter esse relacionamento bacana para que as pessoas entendam, né, e consigam, tenham essa abertura também para se comunicar com você, para quê? Para que as dificuldades sejam comunicadas rapidamente, para que as ideias sejam comunicadas, para que os objetivos e as metas sejam comunicados muito rapidamente e tudo isso seja melhorado continuamente, ou seja, enquanto eu estou fazendo o vídeo lá, já fiz minha pesquisa, já fiz minha análise, já conversei com todo mundo, enquanto eu estou fazendo o vídeo ali, será que eu consigo já testar esse vídeo com algum potencial aluno? E já mudar as ideias? Tipo, do nada esse aluno, não ficou legal, não gostei não tá legal, tá difícil, tá estranho. Já consigo mudar lá no começo o meu objetivo de aprendizagem, talvez? Ou mudar meu público-alvo? Ou refinar alguma coisa no tom de voz e ajustar o vídeo e tudo mais? E isso é melhoria contínua. Veja que está tudo interlaçado, né? Muito bem. E o DI nisso tudo, né? Parte 2, solução de problemas. A gente falou agora mais na parte acadêmica, criação de treinamento, criação de curso, ementa e tudo mais, né? Só que hoje o design instrucional e as pessoas que têm habilidades no design instrucional, habilidades digitais mesmo, de produtos digitais no geral, podem funcionar como catalisadores para resolver diferentes problemas em vários lugares. Por exemplo, hoje a gente tem o quê? Falta de profissional capacitado, né? Indicadores baixos. Então, se a empresa tem baixa motivação, baixa venda,
o pessoal de venda não está entendendo sobre o produto, não está entendendo sobre o público-alvo, eu preciso ensinar programação neurolinguística para o time de venda, né? Um designer instrucional pode fazer isso, pode até desenhar fazer toda a pesquisa, a análise, criar o conteúdo e aplicar o treinamento, né? Vários outros indicadores de todo tipo, relacionamento interpessoal, né? Inteligência emocional, engajar as pessoas, criar treinamento para engajar as pessoas, criar treinamento de compliance, né? Que é aquele treinamento obrigatório de segurança, treinamento para as pessoas trabalharem de casa com mais segurança, para não ter problema de compartilhamento de dados errados. Tudo isso pode ser resolvido, todos esses problemas que empresas, escolas, instituições de diferentes tamanhos podem ter, você resolve com educação, com treinamento, com um workshop, com um e-book, com um manual, né, que o designer instrucional vai necessariamente conseguir fazer da melhor forma. Por quê? Qual a diferença de um design gráfico mais convencional, que vai fazer uma coisa linda, um e-book lindo, ou um escritor convencional, que vai fazer aquela coisa linda, e o designer instrucional? O designer instrucional, ele tem um aparato, ele tem as ferramentas, né, essa pessoa para fazer a análise da necessidade, como a gente falou lá atrás, para entender subjetivamente como falar sobre aquele tema para aquele grupo de uma forma bem subjetiva e que não sobrecarregue, né, a carga cognitiva daquela pessoa. Então é muito importante isso, uma coisa mais motivacional, uma coisa mais engajadora e bem rápida, porque a pessoa não vai ter que aprender coisas anteriores ali para poder acompanhar aquela experiência que você está desenhando, e também não vai ter que ficar esperando até chegar no ponto em que ela vai ser desafiada. Você consegue tentar achar o ponto perfeito para aquele grupo, né, através das pesquisas e das conversas e das ferramentas do design instrucional, né? Desenvolvimento de diferentes inteligências, desenvolvimento de criatividade, criar mais fidelidade para colaboradores ou até manter esses colaboradores dentro da empresa através de universidades corporativas. Tudo isso pode ser a atuação, né, algumas das atuações do designer instrucional, tá bom? Vamos falar de mais das atuações aqui, ó. Hoje uma coisa que eu faço muito e que tem muita gente fazendo, que é uma coisa que está em alta, está em demanda, é o que? A universidade corporativa. Então imagina que você tem uma empresa média ou grande e você precisa refinar ali a eficiência, a eficácia e as habilidades do seu time. Você vai ficar contratando toda vez alguém de fora para fazer esse treinamento, ou você vai pré-gravar as pessoas que já entendem do que você faz, já entendem do seu negócio, para que novatos assistam esse vídeo, façam as atividades e consigam já rapidamente começar a trabalhar e botar a mão na massa, né? Esse é o propósito da universidade corporativa, né? É basicamente uma LMS, uma plataforma ali, onde você vai gravar funcionários mais experientes ou extrair a informação desse funcionário mais experiente e criar você mesmo, designer instrucional, ou você mesma, cursos para novatos. Então, um exemplo disso, marketing. Como fazer uma análise ou como gerenciar clientes numa empresa de marketing. Você pega o mais experiente, extrai toda essa informação, coloca na planilha, coloca tudo bacaninha, tudo, define expectativas, define mais ou menos quem é a pessoa que vai entrar nessa empresa, o que ela já deve saber mais ou menos, e já cria as analogias, cria a linguagem, cria tudo bonitinho, cria as tarefas, cria a trilha, grava tudo, registra tudo em apresentações, coloca na plataforma e testa. Os primeiros que entrarem já vão fazendo o seu curso e você já pede feedback para ver como é que tá. E vai melhorando isso com o tempo. Isso é o resumo de como funciona uma universidade corporativa. Claro que tem muito mais coisa, mas é um resumo bem exato ali. Você pode trabalhar em cursos livres, né? Tem muita empresa criando seus próprios cursos, tentando vender seus próprios cursos. Tem muitas edtechs, muitas faculdades agora contratando designers instrucionais para criar pós-graduações, né? As pós-graduações estão cada vez mais rápidas no seu processo criativo e precisam de melhorias cada vez mais. Então, eles estão procurando por essas pessoas multidisciplinares e ou especialistas com conhecimento de design instrucional, né? Treinamentos de todo tipo, treinamento presencial, webinar, mentoria, treinamento online, tem um tipo de treinamento agora que a EBAC faz muito, é bem legal, e várias outras edtechs, que é o quê? Eu te dou um curso de graça, eu te dou uma aula de graça ali, você vem no webinar, assiste ao vivo, ganha o certificado, né? Então até o desenho desse tipo de aula gratuita, que é para atrair o público, para trazer pessoas interessadas, precisa de um certo design instrucional, né? Então tem empresas que só fazem isso, então você pode procurar por isso também. A educação tradicional está olhando muito para o design instrucional agora, então tem muito professor, muito coordenador de curso, né, do ensino básico, até do ensino médio, do ensino superior, tentando aplicar conceitos de design instrucional dentro da educação tradicional, né, ainda com as restrições da ementa governamental, mas com bastante sucesso, com bastante história de sucesso aí
para você analisar. E uma última coisa que assim é um campo, é um mar de coisas. Eu só coloquei ali soluções tecnológicas, mas pode ser aplicativo, você pode trabalhar na consultoria de um aplicativo de educação, né, porque você entende de design instrucional. Você pode trabalhar num aplicativo, por exemplo, como o Duolingo. Né? Então pensa bem, você pode ser o designer ou a designer instrucional de novas trilhas de aprendizagem dentro do Duolingo. Você pode ajudar a criar uma nova plataforma de colocar curso online, de LMS ou AVA, né? Desenvolver mesmo, trabalhar com os programadores, porque você vai trazer esse conhecimento de design instrucional. Você pode ajudar em diversas outras criações que tem mais a ver com a curadoria do conteúdo e o desenho da experiência intelectual, digamos assim, da experiência cognitiva. Então, sei lá, escolas agora estão criando realidade aumentada, realidade imersiva, realidade completamente virtual ali, né? E alguém vai ter que desenhar essa experiência, alguém vai ter que trabalhar na curadoria desse conteúdo, né? Eu já vejo professores hoje de mecânica, professores de design, professores que entendem de química, por exemplo, criando aulas imersivas, né? Não necessariamente criando a aula na realidade virtual, mas auxiliando modeladores 3D e pessoas especialistas em realidade aumentada, realidade virtual, com o conteúdo, com a trilha, com os detalhes técnicos, né? Então isso é muito legal, muito bacana mesmo. Tem muito mais coisa para você atuar, só que para a gente ficar sucinto aqui no nosso vídeo bacana, e qualquer dúvida que você tiver, você me chama. Aí a gente tem alguns papéis aqui. Tem o faz de tudo e o faz tudo. O DI generalista, né, o designer instrucional generalista, é essa pessoa que ela consegue bater um papo. Eu me considero muito um generalista com um pouquinho mais de especialização em design instrucional, educação como um todo e tecnologia, né? Eu gosto de me considerar um generalista com algumas especializações. Mas, geralmente, a pessoa que é DI generalista, ela manda muito bem no design instrucional, talvez uma outra especialização ali, e ela consegue falar de vários temas. Consegue falar brevemente sobre tecnologia, consegue falar brevemente sobre programação, consegue falar brevemente sobre marketing, conhece uns conceitos básicos ali. Por quê? Se ela precisar entrar num projeto, né, de marketing, por exemplo, rapidamente essa pessoa consegue pesquisar, consegue entender tudo sobre a plataforma Facebook Ads, tudo sobre Google Ads, consegue entender os conceitos ali de teste de copywriting, teste de criativos, né, de imagem para o anúncio ali, e já consegue ajudar a criar um curso bacana, ou até criar um curso bacana junto com um especialista. Só que qual que é o detalhe? O generalista muitas vezes vai depender de um especialista. E até para a sua saúde mental, para a sua autoestima, se você é uma pessoa generalista e você está entrando num projeto em que você não é especialista no assunto, ou seja, você não tem uma graduação ou não tem uma experiência profissional nisso, deixe claro que é necessário ter um especialista, que a gente chama de SME, Subject Matter Expert. Por quê? Se você tiver que sozinho ou sozinha criar um curso de marketing avançado, por exemplo, sem o especialista ali para te dar um apoio, te dar uma curadoria de conteúdo, uma direção, vai ficar muito difícil e você pode até fracassar nesse projeto e a culpa não vai ser sua. Então é muito importante antes já entender, né, como vai ser o negócio. Ó, eu vou ser um generalista, eu vou ser um especialista, vai ter um especialista para eu extrair informação, vai ter um professor conteudista, como é que vai funcionar? É importante entender isso, viu? Para não passar perrengue também. O designer instrucional não é responsável pela complexidade do conteúdo, e sim pela síntese do conteúdo apresentado, a não ser que seja acordado. Em muitas empresas tem design instrucional que ele faz a curadoria, faz a síntese, desenha todo o plano e ainda grava a aula, coloca teu rosto ali o seu rosto na própria aula. Tem que entender o contrato, tem que entender o acordo antes de entrar de cabeça, tá? Para não passar perrengue. E aí vem o especialista. O especialista é o quê? Alguém é o faz tudo. Né? É a pessoa que é especialista em design instrucional ou entende o suficiente de design instrucional e é especialista também numa outra área, sei lá, vai entrar numa empresa de tecnologia, especialista em programação. Então essa pessoa ela pode não só fazer os cursos, fazer a pesquisa e desenhar e tudo mais, mas também ela pode ser responsável pela complexidade do curso, ou seja, não depende de curador, não depende de professor conteudista, não depende de especialista, né? E consegue ali colocar até o seu próprio rosto no vídeo. Eu já fiz muito isso. Então, ao invés de depender de um professor para gravar, ou de um ator, ou uma atriz, ou até mesmo especialistas para validar o seu conteúdo, você faz tudo literalmente, né, do começo ao fim. E são DIs mais raros e, consequentemente, são DIs que ganham mais, né? Hoje em dia, DIs especialistas, por exemplo, eu acabei de ver uma vaga, compartilhei com os colegas meus, precisando de pessoas que entendem de DI
e superficialmente de inteligência artificial para criar conteúdos de educação do consumidor, para usar um aplicativo de inteligência artificial. E a média era $8.000 por mês. Então faz a conta, né? Então é muito, muito, muito interessante esse tipo de especialização, tá bom? E aí o terceiro e último aqui, para a gente finalizar, né, que deve estar ficando longo esse vídeo, é o Product Owner educacional. Product Owner ou Product Manager educacional é a pessoa que geralmente vai ser a dona, entre aspas, não pode ser arrogante, tem que ser bem colaborativo, mas é a dona do produto. Por quê? Você vai receber a visão, né, vai trabalhar na pesquisa do usuário, vai trabalhar nos dados e tudo mais, e vai passar essa visão para as pessoas do design gráfico, do audiovisual, do design instrucional, né, vai trabalhar nessa esteira. Lembrando, Product Owner às vezes também bota a mão na massa, então muitas vezes o Product Owner é a pessoa que vai fazer necessariamente a pesquisa, que vai trabalhar com os times de marketing, vai passar as instruções no Google Docs, como eu falei, né, para diferentes times. Então é importante ter um bom relacionamento e saber que você não manda nas pessoas, a não ser que esteja no seu contrato, né? Mas geralmente um Product Owner não manda nas pessoas, mas manda no produto, né? E não é um manda de tipo, tem que ser assim e boa. Tem que ser persuasão, tem que ser troca de ideia, tem que ser uma coisa colaborativa, tá bom? O objetivo é sempre o melhor para o consumidor final, com um pouquinho também de lucro, né? Porque a gente está num capitalismo, então você tem que dividir as prioridades ali. E aí, vamos regras rápidas, né? Regra 1, para o design instrucional. Curiosidade. Design instrucional sem curiosidade é aquário sem água. Eu estou muito inspirado nessas frases. Regra 2. Questione sempre. Questione sempre. Se você está em dúvida, se você está com certeza, mas quer saber se a pessoa entendeu bem, questione. Seja uma pessoa, aprenda a questionar de uma forma positiva, de uma forma que não constranja e que não ofenda, né? Mas sempre questione. Regra 3. Ouça sempre, é até meio controverso. Como é que você vai ficar questionando se você ouça, se você tem que ouvir, né? Seja uma pessoa que ouve ativamente, entenda ali os feedbacks, entenda os olhares, mesmo numa reunião online, aprenda a falar quando realmente você tiver certeza. Uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, porque eu sou muito hiperativo. Então, às vezes, até o jeito que eu monto a frase, montava, estou tentando melhorar. Mas às vezes, como eu monto a frase, eu passo uma certeza sobre um fato que nem eu tenho essa certeza. Às vezes eu estou montando a frase para passar um questionamento, para confirmar se a pessoa acha aquilo, e sem querer eu monto a frase errada e gera um constrangimento que demora uns 30 segundos para corrigir. Não, não foi isso que eu quis dizer e tudo mais e tal. Então sempre ouça bem, pense bem, ouça seus próprios pensamentos, tente trabalhar seus vieses cognitivos para que a comunicação seja bem bacana, bem colaborativa, né? E sem muitas certezas no começo, né? É muito importante questionar, mas também ser aberto para ser questionado e receber feedback para melhorar sempre. Prioridades, a gente falou lá atrás, né? Boa pessoa de DI, boa pessoa de produto, entende que as prioridades mudam, né? E você deve se ajustar de acordo. Então, muitas vezes você vai estar focado ali, aluno, 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 qualidade para o aluno, mas do nada a prioridade é lança rápido, porque o concorrente está lançando. Depois a gente melhora, depois a gente dá um curso gratuito para a galera. Né? Então, essas coisas acontecem. Então, ajuste de prioridade, né? E você tem que ter uma habilidade a mais aqui, que é complexo, né? Mas vai depender muito da empresa onde você está, o time que você está, é de saber controlar suas ansiedades com essas mudanças. Né? Não é porque a prioridade mudou na quinta-feira que você vai passar o final de semana trabalhando. Né? Você tem que ter esse acordo e impor os seus limites, né? Beleza, você estava fazendo o projeto do jeito que era para ser feito da segunda a quarta, na quarta tudo mudou e cancelou tudo que você fez de segunda até quarta. So sorry. Né? Cria essa limitação. Tipo, então beleza, sexta eu vou começar a rascunhar as ideias aqui, segunda-feira eu começo de novo. Né? Seu lado pessoal tem que ser priorizado também. Do mesmo jeito que a empresa troca muito de prioridade, você tem que ter a sua prioridade sempre ali, que é o quê? Sua saúde mental, seus queridos, e depois a gente vê o trabalho. Né? Porque se você tiver boa saúde mental, bom desenvolvimento, limites e tudo mais, mesmo que essa empresa não te queira mais, porque você não está loucamente ali trabalhando no final de semana, você vai arrumar outra com certeza, e se você tiver problema, chama a gente, que a gente indica para as vagas, tá bom? Regra 5, regra 5, seja o que você implementa. Design instrucional é sobre humanidade, é sobre inclusão, subjetividade, né? Relevância para aquela pessoa, engajamento, mudança de paradigma, superação de viés cognitivo. Né? Então muita gente hoje está com problema de motivação porque nem sabe o que quer. Então como que você consegue demonstrar até possibilidades, novos horizontes para essas pessoas?
através do seu ser. Estou quase parecendo uma pessoa religiosa, mas eu não sou. Né? Então você tem que demonstrar em cada comunicação sua tudo isso que o design instrucional representa. Né? Então mostrar possibilidades, ser curioso, curiosa, né? Compartilhar as coisas com os outros, colocar nas suas redes sociais coisas legais que você está aprendendo. Né? Pode parecer meio inútil, mas você está influenciando as pessoas. Um designer ou uma designer instrucional é um agente de transformação. É uma pessoa que muda a vida das outras pessoas de um jeito ou de outro. Então, se você já é desse jeito no seu dia a dia, nas suas redes sociais públicas, você, consequentemente, vai se tornar uma melhor designer instrucional, um melhor designer instrucional. Então, seja o que você implementa, que é tudo isso que a gente falou até agora, tá bom? E eu espero que você tenha gostado. Hoje eu estou bem animado, estou bem empolgado, vários feedbacks legais da nossa formação, então eu peço até desculpa se eu estou muito animadinho, com muita brincadeirinha, mas é de boa vontade, tá bom? Qualquer dúvida, chama a gente, conheça nossos produtos, nossas mentorias, nossos serviços, né? edudigital.com.br, tem muita coisa legal para você lá. Na descrição do vídeo eu coloco todos os nossos cursos pagos, gratuitos, todos os nossos serviços. Se você tiver alguma dificuldade aí, quer participar do nosso curso, quer participar das nossas coisas pagas, mas não consegue por questões financeiras, me chama que a gente dá um jeito, a gente arruma uma bolsa, a gente está aqui para levar a barra da educação juntos. Compartilhe esse vídeo com quem você achar que é legal compartilhar, curta, siga a página para a gente alcançar ainda mais pessoas e levar o conhecimento que é tão bacana do design instrucional e dessa nova economia dos talentos aí para todo mundo, tá bom? Um abraço e até a próxima.